Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de The Bad Batch, dessa vez do sexto episódio da terceira temporada, Infiltration, infiltração ou infiltrado, né? Então vamos nessa, o episódio já se inicia com o grupo de apoio lá dos clones do Rex, né? E eles estão em algum planeta, né? Que a gente não sabe, não tem confirmação, mas muito provavelmente é Pantora. E eles estão escoltando o senador separatista Avis Finn, que nós vimos lá na primeira temporada. Pois é, bem bacana, né, ver como os episódios se conectam. Mas basicamente esse encontro secreto é entre o senador Singh e a senadora Rhea Chuchi, porque eles querem debater, né, porque há boatos de que o imperador Palpatine está com medo de que os planetas, né, se voltem contra ele. E tipo, eles querem formar uma aliança, né? Porque o senador Sim, ele quer recuperar o Raxus e quer a independência. E a senadora Chuchi meio que também quer liberdade, essas coisas, né? Eles estão sendo escoltados pelo Rex, pelo Hauser, por outro clone e lá que não foi nomeado ainda, e pelo Greer, que é um personagem, um clone novo, né? E beleza, o problema é que, tipo, quando eles foram escoltados pro bar, né, eles não perceberam que estavam sendo vigiados por um daqueles clones assassinos que eles encontraram lá em Coruscant, né? E a designação desses clones é Clone X, ou então Atirador X, né? Vamos chamar esse de Clone X1. Ele se infiltra no lugar, ele faz com que o Greer desmaie, né? Ele vai jogar uma granada no lugar, mas o Rex percebe, já que ele não consegue contactar o Greer, e ele rebate a bomba, né? O Clone X recua para um túnel subterrâneo, ele é perseguido, né? Mas o Greer morre na explosão, coitado. O Clone X1 até tenta estourar alguns canos, mas ele, quando sobe uma escada, é atordoado por outro clone lá do grupo do Rex. Então ele é capturado e é levado para a nave do Rex. No hiperespaço eles falam, né, para a senadora Chuchi, que é o mesmo tipo de clone sem número, ou melhor, que o número foi apagado, que eles encontraram em Coruscant, e vão tentar descobrir, né, interrogá-lo para ver o que é que podem fazer. E aí, quando eles chegam, né, eles, tipo, descobrem que esse clone X1 tava com um disco de dados criptografados. Eles voltam para a base deles, que é nada mais, nada menos que em Teth, aquele mesmo planeta que apareceu no filme de Clone Wars, onde o Anakin e a Ahsoka tiveram a primeira missão deles juntos para tentar resgatar o Rota, né, o filho do Jabba, bem bacana, e o Rex estava lá. Então foi bem top. Mas enfim, eles vão tentar interrogar o clone X1, né? Ele não dá muitos detalhes. Inclusive eles removeram aquela cápsula de eletrochoque no dente, então ele não pode se matar. E aí, lá em Fentes, né, o Escort contacta outro clone X, no caso vamos chamar esse de clone X2, e diz que o X1, né, foi comprometido e que as ordens do X2 é localizá-lo e neutralizá-lo. Então eles meio que ativam o rastreador que tem no X1. Enquanto isso, o Rex vai fazer algumas perguntas lá pro X1 que não responde, e o Hauser sugere que eles pressionem mais. Só que aí, né, o disco que o X1 estava carregando foi descriptografado e ele descobre que é uma lista de alvos. O senador, sim, estava nessa lista, juntamente da Ômega. E aí o Hauser sugere, né, que chamem a Clone Force 99 para lá. E o Rex diz, olha, eu não quero envolvê-los. Essa é a nossa chance de interrogar o Crosshair, ele tá com eles. E aí o Rex diz, não, o Echo já fez isso, ele tá de boa, não tá do lado do Império. Aí mas o Crosshair sabe mais do que ele falou. Nós precisamos fazê-lo falar, Rex. E aí ele fica meio em dúvida, mas decide chamar a Clone Force 99. E no hiperespaço, né, o Hunter ainda fica meio questionando, né, o Echo, pra que eles precisam ir até lá. E o Echo só diz que ele confia no Rex e que
Deve ser alguma coisa importante. Inclusive, né, o Echo foi incumbido de ir buscar o Gregor em alguma missão, mas ele vai deixar quando fosse 99 em Tentes antes, depois ele vai buscar o Gregor. E aí, né, eles se encontram e o Hauser tá meio assim, né, porque ele tem assuntos a tratar com o Crosshair. Por causa dele, o esquadrão do Hauser em Ryloth foi praticamente todo morto. Mas, tipo, o Hunter meio que vai defendendo, né? O Crosshair já recuperou a confiança dos irmãos dele. E aí o Echo chama a Ômega, né? E diz que conseguiu uma arma nova pra ela, junto com alguns contatos dele. E deu uma melhorada. E é uma crossbow de energia. Bem bacana, né? E aí ele se despede e fala pra Ômega que ele não vai demorar na missão e que é pra ela manter todo mundo ali na linha, né? E aí o Echo parte. A Ômega vai junto com o resto da Clone Force 99, né? A Beth está junto. E eles acompanham o Rex e o Hauser para dentro da base. Só que uma nave sai do hiperespaço e é a nave do clone X2, que já inicia a caçada, né? O Hauser ainda demonstra desconfiança em relação ao Crosshair. E o Hunter, né, fica lá defendendo ele. Fica apoiando o irmão, dizendo, não, ele tá com a gente, relaxa, ele não tá com o Império. E aí, né, o Rex vai falar com a Ômega, ele revela pro Hunter e pra os outros que ela tava no disco de alvo, né? E o Rex diz, olha que novidade, o Império tá atrás da garota, de novo. Mas enfim, eles perguntam, né, por que motivo eles estariam atrás da Ômega. E ela diz, olha, da primeira vez foi porque eles precisavam que a Nala-Se cooperasse com eles para fazer algum projeto, né, envolvendo uma tal de contagem MIDI. Eu não sei muito bem o que é, nenhum deles sabe, na verdade, né? Ela só sabe que estavam fazendo exame de sangue colhendo amostras dela e de outros clones. Enquanto isso, o clone X está se esgueirando, né, pela base e está plantando detonadores nas naves. A Ômega diz que é tudo o que ela se lembra da base, antes dela fugir, né? Ela não, nas circunstâncias eles não conseguiram resgatar nenhum clone, mas o Rex tranquiliza ela dizendo que eles vão fazer isso assim que souberem onde Tentes fica. E aí, né, se não me engano, o Fireball ou é o Namek, eu acho que é o Fireball, aparece, né, dizendo, ah, olha, eu trouxe aqui um Hangor que é a especialidade do Gregor, com algumas modificações, né? E aí o Wrecker, a Ômega e a Beth já vão comer, né? Só que o Crosshair vira pro Hunter, pro Rex e pro Hauser e diz, olha, nem todos os... Tem mais uma coisa, mais umas informações, né, que vocês precisam saber. Nem todos os clones intentes são prisioneiros. Alguns são loiais ao Império e fazem parte de uma divisão de agentes clones treinados e especializados. É um programa ultra secreto que é comandado pelo Hemlock. As identidades desses clones são apagadas, né? E eles passam por um condicionamento. Os poucos que conseguem suportar saem de lá diferentes. Eles tentaram fazer isso comigo, né? E aí o Hauser questiona, ah é? E como não funcionou? Tipo, você sabia disso, né? Porque você tentou ser condicionado. Aí, por que não funcionou? Ele, olha, ser defeituoso está na minha natureza. Então, pela mutação dele, ele não sofreu condicionamento. Quer dizer, ele sofreu, mas conseguiu resistir. Por isso que o Hemlock tinha dito, né, que ele não estava cooperando lá no início da temporada. E aí o Hunter pergunta, né, pro Rex o que é que ele tá escondendo, que ainda não falou, porque nesses últimos episódios ele tá percebendo, né, quando alguém tá mentindo pra ele ou não. Então, isso meio que pode ser dado ao fato da traição, né, da Siege no final da temporada anterior, lá em Orn Mantel, mas também a mutação do Hunter, né, que é sentidos aprimorados. Ele consegue rastrear, sentir vibrações eletromagnéticas, então os pequenos movimentos, reações, já devem ser o suficiente para ele saber se uma pessoa está mentindo ou não. E aí o Rex revela, né, que esses clones X são o mesmo tipo de assassino clone que eles encontraram em Coruscant e eles capturaram um. Então eles levam, né, o Hunter e o Crosshair até o prisioneiro. E o Crosshair fica, não, ele tem um rastreador. Eles, não, relaxa, a gente revistou, o scanner não encontrou nada. E o Crosshair diz, não,
o Império coloca um rastreador que não é do tipo que dá para ser detectado por scanners. O Hemlock é mais esperto que isso. Enquanto isso, o Clone X já está dentro da sala de comando, né? Tá escondido. E ele avista a Ômega. Então, né? Ele sai da base, mas a Beth meio que nota alguma coisa, né? Ela começa a latir. Só que a Ômega acha que é só fome, né? Alimenta ela e tal. E o Clone X2, ele informa o superior dele de que ele já tá onde tá o alvo, né? Mas ele também encontrou o alvo principal do Hemlock. Então ele envia as coordenadas. Quando eles chegam lá no prisioneiro, né? O Crosshair reconhece o X1 e o X1 meio que reconhece o Crosshair. Ah, vocês estão fazendo perguntas a mim quando deviam perguntar a ele, não é, irmão? E aí, né? O Crosshair fica meio assim, desconfiado. Os outros também ficam olhando pra ele assim. Mas o X1 ativa os detonadores, né? Que explodem lá o pátio, alguns hangares e matam o Samson, que é outro clone lá do grupo do Rex. Mata o Samson e um outro clone que não foi nomeado. Meu Deus, já tivemos 3 baixos nesse episódio. Mas enfim, o Rex percebe que as comunicações caíram, né? Eles abrem a porta lá da cela, mas o atirador X, o X2 atira, neutralizando o X1. Então, os clones meio que pegam cobertura, né, para lutar contra o X2. Um deles até tenta acessar, né, o painel, se não me engano é o Nemec, mas o X2 atira no painel, deixando o Nemec meio que atordoado de um lado. O Drax diz, pô, vamos pro outro posto de comando, plano B. Só que aí, né, o X2 meio que vai disparar algumas granadas, meio que eles rebatem, aí o Fireball pega um cano que tá saindo fogo, né, e usa como lança-chamas. Aí o Fireball se sacrifica para explodir a entrada, né, e causa um desabamento em cima do X2. O grupo lá, né, que sobreviveu, no caso, o Hunter, o Wrecker, o Crosshair, a Ômega, o Rex, o Hauser e o Nemec, eles recuam junto com a Beth, mas o Fireball morreu, né, e o X2 foi soterrado. E aí 2 naves de reforços imperiais chegam em Kef, na órbita, né? E nós vemos que o superior que estava lá é o comandante Wolf. E ele pede, né, para todo mundo colocar os blasters no modo atordoar, pois eles precisam do alvo vivo. E assim se encerra o episódio. Mas é isso, gente. O que vocês acharam? Eu achei muito massa. Foi uma pena que o Echo já foi dispensado logo de cara. Ele tá com pouco tempo de tela, a gente precisa mais dele, que ele tá sendo escanteado nessa série desde a primeira temporada. Veio ter um destaquezinho maior na segunda, mas ainda assim não foi bastante. Deem mais Echo pra gente, galera, por favor. E basicamente o grupo do Rex, né, pro próximo episódio vai ficar o Rex, o Echo, o Hauser, o Nemec e o Gregor. Porque o Fireball, o Greer e o Samson já morreram nesse episódio, então coitado, né? Nos aliados do Rex, nós temos a senadora Real Chute de Pantoria, o senador Avicin de Raxus e a GS8, que é a droid, né, do Avicin. Já desse lado imperial, nós temos o Scorch, lá em Tentis, nós temos o clone X1, que morreu, o clone X2, que tá aí em Kef, né, o comandante Wolf, e temos o Tenente Hilo, que está sobre o comando, né, do Wolf. Ele é um subordinado do Wolf e pela armadura ele é um Clone Commando. E nós vimos lá na nave que não tinham só Clone Commandos, né, mas também tinham soldados TK, ou seja, Stormtroopers. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam se você não tá perdendo nenhum de novo. Fico Deus coração, já deixamos. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I